Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Maná. Pastor Diego aqui. É muito bom estar com você em mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus através do nosso guia de estudos, a lição da escola sabatina. E hoje com o título Jesus, nosso único mediador. E é por isso que eu já peço para você, se não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações. E também peço para todo mundo curtir o vídeo, comentar e deixar aqui embaixo, compartilhar, perdão, e deixar aqui embaixo o seu comentário. É muito importante para o crescimento desse canal. Nós temos basicamente dois objetivos. O primeiro deles é fazer discípulos para o Senhor Jesus e o segundo, ser um canal de bênçãos para a sua vida, tá bom? Então, não deixa para depois, faz isso agora e nos ajuda a alcançar esses objetivos. Eu agradeço desde já. Muito bem, gente. Todos os dias a gente tem separado a frase do dia. A frase assim que eu mais gostei, eu acho que é a parte mais relevante da lição, a parte que para mim foi assim, se destacou, né? Então vou compartilhar com vocês agora qual foi a parte que mais se destacou para mim na lição de hoje. Por incrível que pareça, ela a parte que mais se destacou foi a parte do rodapé. Aqui no rodapé, nós temos geralmente algo para a gente refletir, certo? E é isso que eu queria trabalhar hoje com vocês. Mas antes de dizer a frase que eu mais gostei aqui com vocês, eu queria falar sobre o que se trata, dar um panorama geral do que trata a lição de hoje. Aqui, o nosso objetivo é fazer um comentário em relação à lição, né? Então, Jesus, nosso único mediador. A lição de hoje, ela vai ser clara e objetiva, vai falar sobre um poder religioso apóstata, não é? Que tem a prerrogativa, sai da Roma pagã, e tem a prerrogativa de substituir Deus ou Jesus aqui nesta terra. Você consegue imaginar que poder religioso tenta ou traz para si essa responsabilidade de substituir a Jesus aqui nesta terra ou ao próprio Deus aqui nesta terra? Infelizmente, esta igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui a gente precisa falar de maneira clara e objetiva, aqui a gente precisa falar a verdade sem temer, tá? É possível que alguém que esteja assistindo esse vídeo faça parte da Igreja Católica e eu queria dizer para você, olha, não é nada pessoal, mas eu queria dizer o que a própria igreja afirma, tá? Queria compartilhar com você duas citações. A primeira delas está, eu vou dar a referência aqui, ó, Lúcius Ferraris, Papa, artigo 2, em prompta biblioteca, 1763, volume 6, páginas da página 25 à página 29. Essa é a referência da primeira citação. Vamos lá. O Papa é tão honrado e tão exaltado que não há, perdão, que não é um mero homem. O Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus na terra. Veja, isso não sou eu que estou dizendo, não é um pastor que está dizendo, é a própria igreja. É um artigo da Igreja Católica, em prompta biblioteca, certo? Lúcio Ferraris. E a segunda citação, está aqui em inglês a referência, mas mesmo assim eu vou tentar compartilhar com você, tá bom? Ó, diz assim, ó, a referência: The Great Ecclesiastical Letters of Pope Leo. Alguma coisa assim. Aqui tem a referência, né? É o Léo 13º,
eu creio. New York, Basinger, 1903, na página 193, diz assim: o Papa Leão 13º, gabou-se: nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Veja, são afirmações muito fortes e contundentes. Alguém pode dizer assim: ok, pastor Diego, mas essas citações que você compartilhou, uma é de 1763 e a outra é de 1903, são citações muito antigas. A igreja hoje pensa de maneira diferente. Infelizmente, não. E eu vou dizer para você por que não pensa de maneira diferente. Veja, até hoje, os devotos, né, da Igreja Católica, eles têm o costume de se confessar. E eles confessam os seus pecados a quem? A Deus? Confessam seus pecados a um homem, a um padre. E aí o padre determina o que ele vai fazer para se redimir. Ah, você vai rezar tantas Ave-Marias, tantos Pai Nossos. Como assim? É o ser humano que determina o que você faz para se redimir dos seus pecados? Outra coisa, o Papa, até hoje, é chamado de pontífice. Você sabe o que essa expressão significa? Pontífice significa que ele é a ponte, ou aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. O Papa toma para si a prerrogativa de fazer uma ponte entre o homem e Deus. Ele está se colocando claramente no lugar de Jesus. Porque Jesus é o único pontífice. Jesus é o único que faz a ponte entre os homens e Deus. Então, isso aqui, gente, é muito sério. Se você for analisar a profecia do Apocalipse, a profecia de Daniel, as profecias, você vai chegar à conclusão de que, infelizmente, o único poder, ok? Que se encaixa, o poder político-religioso que se encaixa nestas profecias, infelizmente, é o poder de Roma, inicialmente em seu estado imperial, mas depois em seu estado religioso, a Roma papal. Okay? Infelizmente, eu tô falando aqui e eu tô tentando ser bem cuidadoso, mas também bem verdadeiro e bem claro. Se algum católico está assistindo esse vídeo, entenda, eu volto a dizer, não é pessoal, não é nada pessoal. Mas é importante que você abra seus olhos. É importante que você enxergue claramente. Estude sobre a Igreja Católica, mas não procure as fontes, vamos dizer assim, que podem ter sido contaminadas, podem ter sido maquiadas ali. Não procure a Igreja Católica falando de si mesma. Procure na história. Na história. Pesquise o que aconteceu na Idade Média e você vai ver que é complicado. Eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Preste bem atenção. Qual foi a igreja que Jesus deixou? Você sabia que a expressão católica significa universal? Sim. É uma igreja. Jesus deixou uma igreja para todas as nações. Então, Jesus deixou a igreja católica. Isso está correto. Uma igreja
universal, uma igreja mundial, isso está correto. Jesus deixou uma igreja assim. Inclusive, ele deixou uma missão que é universal, que é mundial. A missão que Jesus nos deixou foi o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ó, fazei discípulos em todas as nações, toda raça, tribo, língua e nação. Não é isso? Você tem lá no Apocalipse a mensagem do primeiro anjo, um evangelho eterno que precisa ser pregado a toda raça, tribo, língua e nação, a todos os que se assentam sobre a terra. Então, é uma mensagem universal, é uma igreja universal, católica. Isso está correto, ok? Só que, veja a contradição. Igreja católica, apostólica, romana. Espera aí. Mas quando você vai para a história bíblica, quem foi que crucificou Jesus? Eu queria retomar a lição de ontem. Presta bem atenção aqui, ó. Na lição de ontem diz assim, ó: um governador romano, Pilatos, condenou Jesus à morte. Um carrasco romano o pregou na cruz. Um soldado romano o perfurou com uma lança. E soldados romanos vigiaram seu túmulo. Como assim? Igreja Católica Apostólica Romana. Tem algo errado aí, querido. Tem algo errado aí. A igreja que Jesus deixou, em primeira instância, era uma igreja católica apostólica judaica. Os discípulos de Jesus eram judeus. O povo que Jesus escolheu, em primeira instância, para ser a referência do povo do Senhor no mundo inteiro, foram os judeus. Você está entendendo isso? Isso precisa ficar muito claro para você. Então fica aí essa pulguinha atrás da sua orelha, certo? Muito bem. Vou compartilhar agora a frase do dia para mim e a gente vai conversar rapidamente sobre ela, tá? Diz assim, ó. Tá lá embaixo, no rodapé. Diz assim, ó: o prefixo ante, como em anticristo, nem sempre significa contra, mas também pode significar no lugar de. Portanto, anticristo também significa no lugar de Cristo. Aí está. Anticristo, no lugar de Cristo. Posso te fazer uma pergunta? Quem ou o que você está colocando no lugar de Cristo? Existem irmãos católicos que estão colocando padres ou papas no lugar de Cristo. Existem irmãos evangélicos que estão colocando pastores no lugar de Cristo. Infelizmente. Existem irmãos nossos que estão colocando líderes da igreja no lugar de Cristo. Existem pessoas que colocam familiares no lugar de Cristo. Existem também pessoas que colocam isso aqui, ó, um celular, no lugar de Cristo. Sabe por que eu digo isso? Ontem eu já falei, mas vale a pena repetir. Jesus precisa ser primeiro. O primeiro, o último e o melhor. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Olha que lindo.
Se algo ou alguém na minha vida ocupa o lugar de Cristo, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que abrir meus olhos e remover da minha vida, remover do pódio da minha vida, não é remover completamente, tá? Porque o celular não há um problema. Agora você não vai quebrar o celular, tá? Não é isso. Mas eu preciso tirar do primeiro lugar, remover do primeiro lugar, do pódio da minha vida, aquilo que está substituindo Jesus. Eu preciso fazer isso. Jesus precisa ser o primeiro. Como diz uma música do Quarteto Arautos do Rei, se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver. Você vai sorrir. Você vai vencer. Quem aqui deseja colocar Jesus sempre em primeiro lugar? Quem aqui deseja dizer sim para ele? Coloca aqui no bate-papo, coloca aqui no comentário deste vídeo. Diz sim para ele. Diz sim para Jesus. Porque se ele for o primeiro, você vai sorrir. Você vai viver. Você vai vencer. Se ele for o primeiro, vai ser bom. Vai ser perfeito. Vai ser agradável. Se ele for o primeiro, ele vai te levar para o céu. E você vai ser feliz para sempre, ao lado dele e dos seus amados, dos seus queridos. É esse o seu desejo? Dizer sim para ele? Então diz sim. Coloca sim aqui no bate-papo. Não esquece não. Coloca sim. Aqui na família Maná é assim, todo dia é dia de dizer sim para esse Jesus tão maravilhoso. Então capricha. Capricha no sim aqui, tá bom? Eu vou orar por você. Enquanto eu estiver orando, se estende a sua oportunidade de dizer sim para esse Jesus que te ama tanto, que é tão maravilhoso na nossa vida, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque nós temos um mediador entre o Senhor e nós. O nome dele é Jesus. Que ninguém neste mundo ocupe o lugar de Cristo. Ninguém nem nada neste mundo ocupe o primeiro lugar da nossa existência. O primeiro lugar é teu, completamente teu. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter estado com você em mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. Meu desejo para você é que você tenha um excelente dia, mas não se esqueça, na presença do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.